Aê, Isso, agora certinho, perfeito. sim. Agora nós estamos sendo gravadas, meu Brasil. Então, eu sou a Dila Barbosa, como eu estava falando, arquiteta e urbanista de formação. Porém, para chegar a isso, gente, eu tive toda uma infância difícil. Eu nasci no interior da Bahia. Essas fotos não são minhas, porque na época não tinha, né, câmera fotográfica. Essas fotos são ilustrativas para vocês verem qual que era o meu brinquedo e a minha ferramenta de trabalho. Volta lá um pouquinho, Drica. E a minha ferramenta de trabalho, que era uma enxada. Durante muito tempo eu trabalhei na roça, eu tenho calos nas mãos até hoje, tá? Eu andava 15 quilômetros todos os dias para ir para a escola, porque minha mãe queria que eu tivesse uma infância, uma escola melhor na cidade. Não tinha água encanada na minha casa, não tinha luz elétrica, e era daquele jeitinho ali com a bacia na cabeça que a gente ia buscar água para tomar banho, para lavar roupa, para usar para as nossas necessidades, tá? Sou apaixonada e grata pela minha infância, porque às vezes a gente fica, né, resmoendo, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo, e aí entra aquela síndrome de vitimização e não deslancha. Eu nunca me vitimizei, tá? Pode passar, Drica? E a minha infância ela foi tão escassa e tão, pode passar, de tanta escassez, que na próxima foto vocês vão ver uma menina muito magrinha e muito raquítica. E aqui eu já tinha, acho que uns 17 anos, por falta de nutrientes na minha alimentação, que era bem precária lá no interior da Bahia. Para vocês terem uma ideia, gente, eu sou a primeira mulher da minha família a ter nível superior. Eu sou a primeira mulher da minha família a dirigir. Então, e olha que eu sou de um grupo aí de quase 60 netas. Para você ver como que o povo lá tinha filho pra caramba. Eu tenho tias, gente, que tem 10 filhos. Pensa, minha mãe é quem menos teve. Então, toda essa. Eu preciso contar isso porque todo mundo tem história. Eu tenho a minha história, que eu acho maravilhosa. A Áurea tem a história dela, a Drica tem. Todas vocês têm uma história de superação. E todas nós temos. E nós precisamos contar isso para as pessoas. Porque é a nossa história que inspira as pessoas. É a nossa história que, de repente, vai tocar o coração de uma pessoa e vai inspirar ela e falar assim: se ela conseguiu, eu também consigo. Então, a nossa história precisa ser contada, porque a gente pode resgatar pessoas através disso. Mas eu esqueci de fazer algo antes de começar essa apresentação que está me incomodando. Eu esqueci de agradecer a Deus. Eu não costumo começar nada sem agradecer a Deus, mas a gente passou tanto tempo, né, com as coisinhas que foi acontecendo que eu acabei esquecendo. Então, antes de começar, eu quero pedir que Deus use a minha boca e que hoje Ele possa tocar corações aqui nessa sala. Que Deus abençoe a vida de cada diretora, de cada mentora que teve, né, de cada líder que teve essa ideia de trazer para vocês um projeto tão maravilhoso. E eu peço de coração, meninas, abram o coração de vocês, não porque a Dila está aqui, mas por vocês. Voltem ao primeiro amor com essa empresa, porque muitas vezes a gente está tão acelerada, a gente está tão ali corrida para alcançar os nossos objetivos, tão no imediatismo que a gente esquece o porquê que a gente entrou, certo? Então Deus já está aqui. Eu convido o Senhor para entrar nessa sala e estar conosco até o final dessa reunião. Obrigada por tudo, Senhor, e que seja o Senhor falando e não eu. Muito obrigada, gente. Então vamos lá. E por que eu estou falando de voltar ao primeiro amor, né? Vou falar disso lá na frente. Aqui eu, raquítica, sem muitos ingredientes na alimentação, porque era bastante precária. Para vocês terem ideia, gente, eu ia para a cidade e eu ficava em frente àquelas vitrines que tinha aquelas tortas de abacaxi, sabe? Eu ficava assim com a boca aguando, porque não tinha condição de comprar. Não tinha condição de comprar. Mas assim, eu segui a minha vida, nunca reclamei, pode passar. E aí apareceu para mim, a oportunidade de vir para a cidade grande. Eu fui para o interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, me aconteceu as piores coisas que vocês possam imaginar. Vocês não têm noção. Eu vim para o interior de São Paulo, sem meus pais, sem minha mãe, né? Uma menina de 16 anos na época. Fui trabalhar numa empresa cheia de homens, eu, uma menina, nascida no interior, com a cabeça completamente, como é que se diz? Quem nasceu no interior, a gente não tem malícia de cidade grande, não é verdade? E aí o que vocês imaginarem de mais terrível que possa acontecer para uma mulher aconteceu comigo nessa cidade, entendeu? O que vocês imaginam de mais terrível, asqueroso e nojento que aconteça com uma mulher, eu não vou falar para não ficar gravado isso, eu não gosto muito, sabe? Aconteceu comigo. E ali eu tive a pior experiência de toda a minha vida, porque você sente repulsa de você mesma, né? Vocês são inteligentes, devem estar sabendo o que aconteceu.
E mesmo assim, eu não abaixei a minha cabeça, porque eu queria um futuro diferente. Meus pais não sabem disso até hoje, por isso que eu não falo, porque eu não quero causar dor para eles, uma dor que eu já superei, que eu já ressignifiquei, que eu já perdoei, que eu já me libertei, e que hoje, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu seria uma pessoa frustrada, doente, né? Porque não é fácil, não é fácil. E eu luto para quando eu for falar disso, eu não ficar triste, eu ficar feliz, porque tudo que eu passei me ajudou a moldar e me trazer para exatamente o que eu sou hoje. Então, às vezes, coisas difíceis, coisas ruins vão acontecer na nossa vida e na vida de vocês, para que Deus olhe o tamanho da tua força. Então, se você hoje chegou aqui nessa sala, pensando em desistir, é triste com alguma coisa, com algum resultado, eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe, cuida do possível, que o impossível é Deus quem faz. Se você está dando o seu melhor, se você está fazendo o que precisa ser feito, não precisa se preocupar com o restante, tá bom? Voltando lá, né? Nessa cidade aconteceu de tudo que vocês possam imaginar. Aí eu voltei para minha cidade na Bahia, pode passar, e Deus colocou um anjo na minha vida, que já morava aqui em São Paulo e é da minha cidade, que é o meu marido. E ele me trouxe. Meu marido é o meu melhor amigo, gente. Ele era meu melhor amigo, se tornou meu marido, e a gente é marido e melhor amigo. E ele, sabendo de tudo que aconteceu comigo, foi a única pessoa que me ouviu e me deu a mão, me estendeu a mão e falou: eu vou te ajudar, e me trouxe para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não sabia nem andar de escada rolante. Pensa, eu andando na escada rolante, eu parecia que eu ia cair. Eu segurava e falava assim: meu Deus! Eu tinha medo real. Então, meu marido é o meu anjo da guarda, é quem eu mais confio hoje em dia, tá? E aí ele me trouxe para São Paulo, pode passar. Quando eu cheguei aqui, eu me vi. Aí a gente teve nossa filha, né? Começamos a construir nossa família, aqui a gente lá na Bahia, tá, gente? Pode passar. Só que o que aconteceu, gente? Eu comecei a ficar o quê? Dependente completamente do meu marido. Quem é dependente sabe disso. Não que ele é uma pessoa ruim, ele nunca foi, imagina, nunca me negou nada. Mas você imagina, aquela menina sonhadora que saiu do interior da Bahia porque queria viver na cidade grande, porque queria crescer, se viu casada, mãe, dona de casa, não saindo de casa para nada, vestindo as roupas que meu marido dava, sabe? O que ele podia me dar, ele me dava, dentro das condições dele, mas eu não tinha a liberdade de escolher. Eu nunca tive o poder de escolhas. Eu nunca fui chamada pelo meu nome. Eu era chamada assim, a esposa do Hélio, a mulher do Hélio. E isso é muito dolorido para quem queria ter um nome. E aí eu decidi fazer faculdade de arquitetura, que era o meu sonho. Depois de 11 anos fora da escola, eu decidi. E pasme, eu tinha que ser a melhor aluna da sala, porque eu precisava acompanhar os meus colegas, tudo meninas de 18 anos, 17 anos, 19 anos, e eu lá no meio. Mas eu sempre dei o meu melhor. Detalhe, quem pagava a minha faculdade? Meu marido. Quem pagava o lanche? Meu marido. Então eu continuava dependente, né? Porque às vezes a gente acha que vai fazer uma faculdade, já está independente, não está. Eu ia de carro para a faculdade, dirigindo, era meu, segundo meu marido era, mas o dia que ele resolvia vender, eu ficava sem carro. E tá tudo bem. Então não era meu, gente, nunca foi meu. Dila, mas o que é do marido é da mulher. Gente, eu sei disso, mas eu tô falando daquela sensação de você decidir a cor do banco do teu carro, o som que você coloca lá, sabe essas coisinhas que pra gente faz a diferença? Então era isso. Então fui estudar arquitetura, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Não exerço mais, mas assim, o conhecimento que eu tenho, ninguém tira de mim. Pode passar. E aí que entra a Mary Kay na minha vida. Agora começa a parte maravilhosa, né? Chega de sofrimento. Quando eu estava no penúltimo ano de faculdade, meninas, eu fui num aniversário de amigos em comuns e a minha diretora sênior me viu, acho que foi com a minha cara, né? E aí me convidou para ser Mary Kay. Para vocês terem uma ideia, naquela época era e-mail. Ela me mandou um e-mail gigante. Eu fazendo TCC de arquitetura, um monte de coisa para fazer. Eu tinha lá tempo para ler e-mail? Pelo amor de Deus, não. E eu comecei a dar não para ela, foram 4 meses.
E aqui vai a primeira dica. Quantas de vocês têm convidado as pessoas através de textos gigantes e as pessoas nem leem? Por mais que o mundo está digital. A nossa maior fonte de conexão é pessoalmente. Sabe como ela me conquistou? Quando ela me chamou para tomar um café. Aí eu me interessei. E ela me chamou para tomar um café domingo de manhã, 8 horas da manhã, e eu fui. Olha a louca, gente. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de mulheres da Mary Kay, e todo mundo feliz, alegre, batendo palma, tomando café, 8 horas da manhã. Eu falei, gente, que lugar bom é esse? Meu Deus, eu vim da Bahia, não conheço ninguém aqui, não fiz amizade ainda no meu condomínio. Essas mulheres tudo bonita, fina, no salto. Esse horário, rapaz, eu quero saber onde é essa fonte. E aí elas apresentaram e tal, fizeram os reconhecimentos. Na hora que a diretora reconheceu a minha mãe, Mary Kay, com um brinquinho, aquele da Mary Kay, sabe? Que tem o MK. Eu falei, gente, domingo de manhã elas tomam café, conversam, estão de salto, bonitas e ainda ganham joias. Que negócio bom. Tinha 6 convidadas no dia. Quando terminou, e aí a Simone perguntou, quem aqui deseja fazer Mary Kay? Eu falei, eu, não sabia nem o que era. Eu. Ninguém levantou a mão. Eu falei, bem-vinda. Bem-vinda aonde, minha filha? O que eu tenho que fazer? Você agora vai ser consultora de beleza. Eu, é? Quer dizer que para viver tudo isso aqui eu tenho que ser consultora? Ela falou, sim. Falei, tá bom, onde que eu assino? O que eu faço? Não, você tem que ter um cartão de crédito. Não tinha cartão de crédito. Então eu tive que voltar para casa, fiz meu cadastro à tarde com meu marido. E aí nessas fotos está a minha primeira caixa, a minha primeira sessão de beleza, o Max está ali, que é meu cliente até hoje, e eu com a minha filha. Nesse dia, gente, eu atendi umas 60 pessoas que eu estava com a minha filha, não vendi R$ 1. Mas sabe o que aconteceu? A minha diretora falou para mim uma coisa que ficou cravada no meu coração. Conheça os números da carreira executiva Mary Kay. Trace uma meta e coloque data. Como você gostaria de estar daqui a um ano? Essas foram as perguntas dela para mim. E aí, o que eu entendi? Nada. Não coloquei nada em prática. Falei, essa mulher querendo que eu faça cartaz de metas, essas coisas, eu não. Só que eu aprendi a vender. E aí eu fui vender o quê? Que eu não tinha tempo, gente. Eu fazia faculdade de manhã, estágio de tarde, eu fui vender lábios de seda e lápis retrátil. Pode passar. Eu me formei diretora de vendas vendendo lábios de seda e lápis retrátil na faculdade, porque era o que dava tempo, porque minha filha na época estudava em 2 escolas, e isso começou a me incomodar de ver a minha filha dando os primeiros passos sem eu, desfraldando sem eu. E eu falei, meu Deus, isso não está certo. E aí o meu marido começou, né? Mas você ficava em casa, agora você arrumou para a cabeça. E eu falei, meu Deus, eu tenho que passar por isso. E aí teve algo que me despertou, quando a minha diretora falou assim, Dila, você tem o dom para liderança. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ela falou, você precisa amar a história das pessoas. E eu realmente comecei a amar, ouvir, escutar histórias, e é o que eu amo até hoje. Quando foi em janeiro de 2015, eu estava como Red Jacket. E ali eu aprendi a dividir os meus horários. Quanto tempo eu tinha que fazer spa, quanto tempo eu podia fazer sessão de beleza, o que eu ia usar para fazer recrutamento de pessoas, se era pessoalmente, se era o Orkut, se era o LinkedIn na época, porque eu sou arquiteta, a gente tem essa história do LinkedIn. E aí que falei, meu Deus, eu tenho que organizar. Mas até então não queria ser diretora não, gente. E hoje eu digo de coração para vocês, as vendas, ela te traz dinheiro, o diretorado te traz liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de escolhas. Então, se você aqui hoje chegou pensando em somente vender, quero te dizer uma coisa, abra a tua visão, abra a tua mente, porque o segredo de Mary Kay está no diretorado, porque as vendas, ela vai te dar dinheiro, mas o diretorado, ele vai te trazer liberdade. Dila, então eu não preciso vender? Claro que você precisa passar pelo processo das vendas. Lembra que eu te falei? Porque você tem que aprender a vender para depois ensinar as suas consultoras a vender. E aí você vai experimentar o que é liberdade financeira, o que é liberdade geográfica, o que é você, por exemplo, numa manhã de fechamento, igual foi hoje, pegar minha filha, ir para uma loja de grife, comprar roupa e depois almoçar no restaurante que ela gosta, para depois eu vir fazer fechamento. Então, assim, não estou ostentando, que eu nem gosto disso, mas poder experimentar as coisas boas que Deus deixou para a gente, de forma honesta, trabalhando, não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa melhor. Então, em janeiro de 2015, eu, como Red Jacket, fui para o seminário, pode passar, e lá no seminário, eu assisti o debut de algumas nacionais e eu decidi me tornar uma diretora de vendas. Um a menos aí, o outro. Isso, aí que.
eu decidi me tornar uma diretora de vendas. E ali eu voltei entendendo que eu precisava aprender a liderar, primeiro a mim, depois as pessoas. Porque eu tinha no meu caminho a responsabilidade, a partir de agora, de transformar o maior número de mulheres possíveis. Então, se você hoje não tem esse desejo no coração, eu quero que você faça um exercício na hora que você for dormir. Pega o gel de limpeza, o kit de skincare, Time Wise 3D, o microdermabrasão, faça teu skincare antes de dormir e relembre o quanto esse produto é maravilhoso e milagroso. Relembre, isso vale para nós diretoras, porque ali você volta ao seu primeiro amor. Você vai lembrar o porquê você entrou nessa empresa, porque você se apaixonou por alguma coisa, nem que seja pelos produtos, porque você viu aqui a possibilidade de ganhos ilimitados. Então, volte lá, relembre, porque o nosso negócio ele tem se perdido muito quando as pessoas esquecem de estar com as pessoas. Gente, a rede social ela é maravilhosa e ela é uma ferramenta poderosa. A gente está aqui através de uma conexão. Só que nada substitui o contato, nada substitui tu estar na casa da cliente ou que seja através da Bolsa 24 horas colocando o produto no rosto. Porque quando a cliente experimenta é diferente. Todas as marcas estão digitais e ótimo que a Mary Kay está também, mas nós temos um diferencial, que é a experimentação dos produtos. Não deixe isso se perder, gente, pelo amor de Deus, se vocês querem crescer, não deixe isso se perder, tá? E aí, eu voltei entendendo que eu precisava liderar. E aqui, ó, como líder de grupo, futura diretora, eu já fazia reunião para a minha unidade, para as minhas consultoras, porque eu queria ensinar para elas fazer sessão de beleza, experimentar os perfumes e fazer a iniciação, porque eu queria que ela sentisse tudo aquilo que eu estava sentindo, aquele brilho nos olhos, aquele desejo ardente. Então, ali eu entendi o que era estabelecer metas e ganhos financeiros. Ali eu comecei a abordar pessoas em outras cidades. E meu primeiro bônus, gente, pasmem, R$ 196. Falei, ai meu Deus, tô rica! Estava rica não, mas foi muito bom. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente quer esperar ser diretora para liderar o nosso time. Não, lidere quando você tiver uma, duas, três. Quando você for diretora, você já está treinada, certo? E assim, em janeiro, eu estava como líder de grupo. Em fevereiro, eu coloquei minha carta de qualificação. Me formei diretora em 4 meses, normal. Pode passar. Continuei fazendo minha faculdade, meu TCC. E detalhe, gente, nunca deixei de colocar produto no rosto das pessoas, seja qual for o produto. De preferência, um produto de alto impacto, porque as pessoas vão sentir na hora, né, a diferença de um lado para o outro da pele. Quando foi em setembro de 2016, eu me formei em junho de 2015. Eu estava conquistando o primeiro carro cor-de-rosa. E sabe aquele bônus lá de R$ 196 se transformou em R$ 15.000, um ano depois. E eu te pergunto, a empresa que você está hoje aumenta o seu salário 1.500 vezes por cento de um ano para o outro? Jamais, gente, jamais. E como que você fez isso, Dila? Lembra do que eu falei? Do primeiro amor, colocando o produto no rosto, nunca se esqueça disso. Junto disso do meu carro, eu peguei o meu canudo de arquitetura, eu me formei arquiteta junto com o carro, né? Eu ganhei o carro e peguei o meu canudo. E eu lembro como hoje que a minha coordenadora disse assim para mim, Dila, vai ser feliz, o teu olho brilha por Mary Kay. Você já realizou o sonho de ser a primeira mulher da tua família a ter nível superior. E eu chorava, e eu chorava. E ali eu entendi que Deus me fez arquiteta para eu abrir as portas da minha família para que todo mundo pudesse estudar e ter nível superior, por mais que eu não fosse exercer. E eu entendi também que Deus estava me colocando naquela condição. O meu irmão é um arquiteto na prática, ele não é formado, mas hoje eu assino os projetos dele. Então, assim, olha como Deus me colocou naquela posição para que eu tivesse, sim, também um fim. Mas ele falou para mim assim, sabe, minha filha, quando você lá na Bahia, aos 7 anos de idade, subia em cima daquela mesinha de lavar louça chamada giral e ficava discursando para as galinhas, para os porcos, falando.
Eu estava te preparando para você falar para muitas mulheres, para que a tua história transformasse outras vidas. Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você, consultora, diretora que está aqui, qual a história que você está construindo? Qual a história que você está contando para as pessoas? Ou você é aquela pessoa que está o tempo todo nos stories dos outros? Eu estou batendo muito na tecla com as minhas consultoras o seguinte: saia dos stories e vai construir a tua história. Saia dos stories dos outros e vai construir a tua história. Quantas consultoras, quantas diretoras hoje não está fechando um pedido maravilhoso porque passou o mês inteiro olhando como fulana faz, como fulana isso, como fulana aquilo e esqueceu de colocar o seu em prática. Esqueceu de colocar produto no rosto, esqueceu de fazer bolsinha 24 horas, esqueceu de fazer skin analyzer, esqueceu de postar os seus próprios vídeos, porque estava nos vídeos dos outros. Então, eu quero deixar aqui registrado: saia dos stories dos outros e vai construir a tua história, tá? A tua história que vai transformar a tua vida, e não os stories das pessoas. Elas estão lá contando as histórias delas, passe você a contar a sua. Entenda, meninas? Entenderam? Isso aqui fica de recado, porque eu estou vendo mulheres com muito potencial perdendo o tempo delas lá. Gente, todo mundo vai falar o que a gente já sabe. O que a gente precisa fazer? Produto no rosto, vender, iniciar, ponto. Vamos fazer. Pode passar. E aí continuei. Gente, eu falo pra caramba, tá? Vai me falando. Continuei a trabalhar e a crescer. Fazendo o quê? Botando produto no rosto, tá? Sabia maquiar? Não, olha a minha maquiagem, que linda, gente. Isso aqui foi na Copa do Mundo, eu arrasei de vender aqueles triozinho de sombra lá, da Artplay. Não sabia maquiar, não, mas botava aquilo e falava assim: nós estamos lindas, todo mundo acreditava. Opa, estamos lindas, vamos comprar da Dila. E eu falava assim: ó, bota o douradinho no canto, porque me disseram que o que ilumina tem que ficar no centro e o mais escuro no final. Ótimo. Eu vejo pessoas perdendo tempo. Ai, eu tenho que fazer isso, tenho que ser perfeita, tenho que fazer um curso disso, um curso daquilo. Gente, a gente tem que fazer curso sim de aprimoramento, só que enquanto eu faço o curso, eu preciso agir. Porque se eu não ajo, as coisas não acontecem. Então, eu vou dizer aqui, ó, levanta da poltrona, minha amiga, levanta e haja. O pior que pode acontecer é você aprender grandes lições, ficar cada vez mais inteligente, tá? Pode passar. E aí eu continuei a trabalhar 2017, 2018, começou a vir o quê? As viagens, Porto de Galinhas, Costa do Sauípe, Caribe no México, segundo carro cor-de-rosa, em 2019 a Bélgica, pude levar minha filha para nadar com os golfinhos, gente, o que ela falou que não volta nunca mais, porque ela pôde também presenciar o sofrimento daqueles animais ao serem como é que se diz, domados para poder atender às necessidades dos humanos. É triste, viu? A gente fez esse nado lá no Dolphin, lá no Caribe, e assim, eu não quero fazer novamente. A minha filha também falou que não, porque é muito triste. Eles são muito maltratados para poder atender a necessidade do humano, sabe? É uma coisa muito. Você vê no olho dele, o golfinho ele tem um olhar muito melancólico. E aí você vê no olho dele a tristeza, e a minha filha não gostou muito de ter nadado com os golfinhos. Mas o resto da viagem foi maravilhoso. Ali embaixo está meu pai e minha mãe, que hoje eu proporciono uma vida completamente diferente para eles, lá na Bahia. Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Lembra que eu falei lá no começo sobre organização financeira? Eu vou deixar uma pergunta aqui, eu quero que vocês respondam no chat, por favor. Quem aqui que tem mais de 2 anos de Mary Kay tem pelo menos 10 mil reais guardado? Quem aqui tem mais de 5 anos de Mary Kay tem 30, 40, 50 mil reais guardada? Gente, isso daqui é muito sério. Nós entramos numa empresa que transforma a vida, que dá uma possibilidade de ganhos ilimitados. Você está realmente transformando a tua realidade? Você está realmente gerando riqueza? E se hoje você, por um acaso, ficasse doente, você tem dinheiro suficiente para se tratar, para ficar 3 meses sem trabalhar? A pandemia veio. Quantas pessoas passou apertada? Quantas pessoas passou necessidade por não ter reserva? Gente, esse negócio é abençoado demais, mas se organizem. Se organizem. A parte financeira ela é muito importante e a grande maioria das consultoras desistem por não se organizar financeiramente. Eu não tenho nada guardado. Quando a gente não se organiza, se acontecer qualquer ventinho,
a gente desiste, não faz pedido no mês, não fecha estrela, não ganha dinheiro, porque você não está se organizando. Então, quero te dizer uma coisa. A gente tem que estar preparada ao ponto do barco balançar. Balançar, balançar. Você se sacudir, mas você ajustar os remos e seguir. Então, coloca na lista de vocês um ajuste financeiro urgente, que é o que eu falo para as minhas consultoras. A gente tem, para vocês terem uma ideia, um grupo de poupança, onde a gente se junta para poupar dinheiro. E todas nós fechamos o ano com 9, com 10, com 20, com 30 mil. As que ganham mais, guardam mais para realizar sonhos. Essa empresa foi feita para realizar sonhos. E se você não está realizando sonhos aqui dentro, eu quero que você acorda e repense o que você tem feito com o dinheiro que você ganha. Repense. Volte ao seu primeiro amor, trace suas metas, seus objetivos, aonde você quer chegar, tá? Pode passar. E aí foi passando, eu continuei fazendo o quê? Trabalhando, colocando um antes, colocando produtinho no rosto, né? Não, mais um. Esse, acho que é esse, né? É esse mesmo? É. Continuei fazendo sessão de beleza, tive a oportunidade de ir para Dallas. Gente, minha primeira filha eu não tinha nem berço para botar ela. Meu segundo filho eu fiz um enxoval dele em Miami. Porque você é a única pessoa que pode saber o que quer da vida. Eu não decido o que você quer da vida. A gente tem que parar com esse blá blá blá, que eu vou ser bem sincera. Às vezes a gente vem aqui e fica falando um monte de lorota, um monte de coisa bonita. Gente, vamos ser sinceros, a gente precisa aprender a trabalhar, guardar dinheiro, gerar riqueza, trocar de casa, trocar de carro, fazer um bom plano de saúde, crescer. Ou vocês acham que ficar só ganhando bolsa te leva a algum lugar? Não, gente, é ganhar carro rosa, é se tornar diretora, é ter liberdade. Você está aqui para vencer, cara. Se você até hoje tem patinado, 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 e eu sei que isso vai identificar muitas pessoas, tá na hora de você levantar e falar assim: eu vou tomar o leme do barco da minha vida, chega. Se a minha diretora falou que eu tenho que fazer a sessão de beleza, que eu tenho que fazer as bolsinhas 24 horas, que eu tenho que ter metas e objetivos de quanto eu quero ganhar, de quanto eu quero guardar, do que eu quero fazer, eu vou seguir ela, eu vou ser obediente. Sabe? Para de fazer meia boca. Vamos fazer boca inteira, gente, como diz a Nacional Deise Ferreira. E aí eu quero dizer para vocês o que é o poder da fé. Pela lógica, eu jamais poderia ir para Dallas enquanto eu não me formasse nacional. Por quê? Porque eu sou da área GoGive e não tem programa de Dallas da área GoGive, a não ser igual agora o I Love Dallas que teve, né? Só que o que eu fiz? Em 2018 eu tirei meu visto americano e guardei 22 mil reais na época. E aí eu fui num treinamento onde a Deise Ferreira estava e eu dei o treinamento, tudo. Quando ela acabou, ela virou para mim e falou assim: Dila, qual o seu maior sonho? Eu falei: ir para Dallas. Ela falou: mas você é good given, né? Eu falei: sou. Ela falou assim: você sabe o que precisa para ir para Dallas? Eu falei: primeira coisa, o visto americano. Ela falou: você já tem? Eu falei: tenho. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu estava me preparando, eu estou me preparando, porque um dia Deus vai colocar no meu caminho uma forma de eu ir para Dallas. Ela falou: e dinheiro? Eu falei: eu tenho dinheiro também. Ela falou: perfeito, eu vou te colocar na meta da minha unidade. Eu vou ligar para o Jorge Viveiros, vou pedir o teu código. Olha como Deus age quando você se prepara. Deus surpreende. Então, eu quero te perguntar: tu está se preparando para quê? Ou você está esperando que ele coloque o chão para depois você colocar seu pezinho? Hein, querida? A gente tem essa mania, né? Deixa eu ver se Deus desce aqui e manda o WhatsApp. O povo fica esperando Deus mandar o WhatsApp. Vê se Deus manda um sinal e ainda quer um zap. Aí Deus vai mandar um zap. Filha, pode fazer teu pedido que tu vai vender. Oi? Hoje é fechamento de mês. É hora de você estar sentada calculando o que você vendeu, o que você não vendeu, o que você fez, o que você deixou de fazer, quais ações você vai agregar no teu próximo mês. E tudo isso, gente, de uma forma muito organizada. A Dila trabalha meio período só, tá? Porque eu estabeleci que de manhã eu vou para academia, eu tomo café da manhã com meu filho, depois eu almoço com a minha filha e depois eu começo o meu trabalho. Porque isso é qualidade de vida. Eu entrei aqui para ter qualidade de vida. E vocês precisam colocar isso na mente de vocês. E aí, Deise olhou para mim e disse isso. O que aconteceu? A primeira que fechou a meta para ir para Dallas com ela fui eu, porque eu tinha um desejo ardente no meu coração. E detalhe, ela não era minha nacional, então ela não podia bancar minha viagem. Por isso que eu tinha que ter o dinheiro, eu banquei toda a minha viagem. Só que eu só podia entrar lá na fábrica e na sede com uma diretora nacional. Então eu ganhei dela o direito de estar com ela, mas eu banquei tudo. Só que se eu não tivesse me preparado com visto, com dinheiro, a hora que ela chegasse com aquela oportunidade, eu ia fazer o quê? Sentar e chorar.
sentar e chorar. Então eu te pergunto, você está se preparando para quê? Você está se preparando para as bênçãos maravilhosas que Deus tem para você, ou você está esperando Ele mandar um WhatsApp, dizer para você, vai filha? Não, amiga, faz isso não. Pode passar. Foi surreal, gente, a viagem para Dallas. É assim, de uma energia maravilhosa conhecer a sede da Mary Kay. Vocês não têm noção. E lembra que eu disse que minha filha estudava em 2 escolas e que eu não tinha tempo de qualidade com ela? O negócio foi tão bom em Mary Kay que eu arrumei até outro. Ó, para você ver, agora tem um menininho de 3 aninhos. Deus foi tão generoso que me mandou um menino. E aí eu voltei de Dallas, eu já estava grávida, eu fui para Dallas grávida. O que aconteceu em 2020, gente? Pandemia. Todo mundo sentou, descabelou, chorou, não foi? Eu sentei, descabelei e chorei. Pelo menos uma semana. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas consultoras? O que eu vou fazer comigo? Só que eu pensava, eu tô estabilizada, eu tenho reserva, eu consigo ficar aí pelo menos 1 ano. E as meninas, minha preocupação era elas. Então eu quero te fazer uma pergunta, se hoje você cai doente, você consegue se suprir? Porque quando você é somente consultora, viu, consultora? É você quem provém as suas vendas diárias, mas quando você é diretora, você tem um time e você continua recebendo mesmo se você estiver doente. Então, assim, se você ainda não despertou para essa carreira, agora é o momento. Levanta daqui, chama a tua diretora e fala, minha filha, eu quero um planejamento, que eu quero esse negócio de ser diretora e que eu quero essa liberdade que a Dila está falando. Veio a pandemia, a gente se descabelou, se desesperou. Meu filho nasceu no dia 23 de abril de 2020. Uma semana depois que tudo fechou, 2 semanas eu acho, eu não pude fazer nem aquelas fotos de bebê recém-nascido, porque não tinha fotógrafo que fazia aqui em São Paulo, de tão grave que eram as coisas, porque aqui foi um dos piores lugares, gente. Aqui a gente não podia sair na rua, que o guarda mandava nós voltar para dentro de casa. Minha funcionária do meu da minha casa não pôde ir trabalhar, porque o condomínio barrava, não podia entrar ninguém que não fosse a gente. Vocês estão entendendo o terror que foi aqui? Sentei e chorei por uma semana, parida, e falei, meu Deus, eu preciso direcionar essas meninas. Falei, mesmo com a cesariana, sentei, pedi direcionamento e falei assim, aí Deus me falou, o que você precisa, não é de mulheres? Elas estão todas em casa agora. Eu falei, é verdade. Falei, meninas, está todo mundo em casa, a gente vai arrasar de vender kit Timewise 3D. Então, assim, ó, quando vier uma tempestade, ou você senta, ou você enfrenta. Então, a gente se organizou, falei, ó, a Mary Kay também já começou a ensinar muita coisa pra gente. Eu falei, a gente vai gravar vídeos higienizando essas coisas e nós vamos trabalhar com bolsa 24 horas. Na verdade, era 48, nós revertemos para 24 e ficou até hoje. E a gente começou a mandar para casa das clientes. Ali eu falei para minhas consultoras, pode abrir 5 kits, 10 kits, nós vamos abrir. E vamos botar um na casa de cada cliente, porque o motoboy tem que já passar deixando na casa de todo mundo, né? E a gente mandava um videozinho, olha, foi higienizado, tarará, mandava álcool gel e lencinho, não sei o que. Foi um gasto também. O que aconteceu, gente? A minha unidade arrasou de vender kit Timewise 3D. Porque a mulherada parou em casa. Então a gente poderia ter sentado e chorado o resto da pandemia, mas a gente encontrou solução. E eu fui direcionando essas meninas e a gente foi fazendo, e a coisa foi tão boa que eu decidi ir para a Bahia na pandemia, quando meu filho já estava com 3 meses. E eu fui para a Bahia, que minha mãe mora no sítio, na roça. E eu falei, eu vou ficar aqui na roça porque eu tô segura, porque eu tava com medo do vírus, gente. Quem não tava? Meu filho tava recém-nascido. E eu falei, eu vou pegar Covid, né? E de fato eu peguei, meu bebê pegou também, minha filha, mas não aconteceu nada. Só eu tive sequela, assim, tive. Oh, meu Deus, como é que fala? Sintomas. Fomos para Bahia. Na casa da minha mãe não tinha internet, não tinha rede de internet. Mandei colocar uma internet via satélite para vocês terem ideia e falei, eu vou trabalhar daqui. E de lá eu continuei trabalhando e comecei a fazer consultoras na minha cidade e nas cidades das regiões. Gente, foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro. Foi na pandemia que eu ganhei viagem internacional. Vocês têm noção disso? Então, assim, quando vier um desafio, você precisa estar preparada. E se você não estiver preparada primeiro financeiramente, você não consegue nem se preparar mentalmente, porque a escassez, ela não te deixa pensar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas você quer ver dureza, é você estar com contas atrasadas, faltando comida na mesa e você ter que se manter positiva. E o povo começa, olha, pensa positivo. Olha, você está lá lascada e o povo está, pensa positivo. Não tem como. Não tem como.
Nós somos seres humanos, por isso que eu digo, se organize primeiro, cuide do teu negócio, sabe? Se prepara, porque aí você vai conseguir manter mente e corpo tudo alinhado, certo, meninas? Talvez vocês vieram aqui para escutar um monte de outras coisas, mas é isso que eu faço, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se preparem, sejam organizadas. Apesar de aqui ser um mundo cor-de-rosa que eu amo, que eu sou apaixonada, é um negócio. E a gente precisa ter essa visão de que é um negócio, sabe? Aprender a ter essa visão de águia, essa visão de empresária, parar de enxergar a Mary Kay como aquele bicozinho. Pra vocês terem ideia, a Mary Kay é uma empresa bilionária, de capital fechado. Por que ninguém vê os números de Mary Kay? Porque ela é uma empresa de capital fechado, ela não está na Bolsa de Valores. Então, a gente não sabe todos os números de Mary Kay. Mary Kay é uma empresa familiar que te dá a possibilidade de ficar rica. Rica, eu tô falando sério, não tô brincando. E aí, o que você tem feito dessa oportunidade? Pode passar? Pode passar? Isso. E aí, tá vendo aqui, eu lá na roça, ó, tá vendo o seminário online, eu lá de blazerzinho, lá na casa da minha mãe, assistindo o seminário, participando. Meu carro, na época, não estava plotado todo de rosa, tava só as duas faixas, eu levei ele pra roça, ganhei meu terceiro carro cor-de-rosa, viagem para Istambul, e ali tem fotinhas, né, viajando com a minha família, depois Foz do Iguaçu. Então, na pandemia, eu cresci muito, muito. O meu boom começou em 2020, pra vocês terem ideia. Ó, pra você ver, eu tenho 8 anos de diretora, 9 anos de Mary Kay. Até 2019, eu estava estável, eu ganhava carro rosa, sabe? Aquela diretora legalzinha que ganha ali seus 10 mil reais, tá bom, né? Já tinha ganhado carro rosa, mantinha ali uma produção de 45, 50 mil pontos por mês, estava ótimo. A partir da pandemia, eu experimentei o que é ganhar dinheiro de verdade, o que é ganhar acima de 20 mil reais, o que é ganhar quase 30 sempre. Então, assim, às vezes a adversidade, a gente acha que ela vem para nos paralisar, mas não, ela vem para te transformar, para ver o tamanho da tua força e da tua coragem. E talvez você, nesse momento, esteja vivendo uma adversidade muito grande na sua vida. Quero te dizer uma coisa de todo o meu coração, eu não conheço ninguém que está aqui, não sei da vida de ninguém, gente. A mais que eu sei um pouquinho é da Drica. Se você estiver vivendo algo muito difícil, saiba que Deus está só te preparando, porque a única maneira que Ele tem de nos preparar é através dos desafios, porque Ele não pode descer aqui e mandar um WhatsApp, não pode vir aqui pessoalmente, né, te preparar, então Ele manda os desafios para que você se molde, para que você cresça, porque o sucesso não cabe em pessoas pequenas. Você hoje não está preparada para ter 1 milhão de reais, assim como eu não estava há 9 anos atrás, mas hoje eu estou, porque eu passei pelo processo de lapidação e preparação. Então, esteja disposta a passar por ele também, tá? Pode passar. E aqui, as minhas maiores riquezas, gente, minha família, ali tá meu pai, com minha filha e meu filho, eles amam cavalos. Ali embaixo eu, minha irmã e minha mãe, a gente realizando o sonho da minha mãe de viajar de avião pela primeira vez, a alegria do meu filho, gente, que a vovó estava andando de avião. Pra vocês terem ideia, todos esses anos eu não tinha sala rosa, eu tive sala rosa a partir da pandemia. Ali está meu irmão, que é meu arquiteto, né? Eu assino e ele executa, fazendo toda a obra, a reforma. Então, assim, Mary Kay é um projeto para transformar a tua família. Mary Kay é um projeto para que você possa viver bem, para que você possa realizar sonhos, para que você possa deitar e falar assim, cara, de onde eu vim, onde eu estou? Caraca, eu não, pelo menos eu, gente, eu não olho mais para nada e tenho vontade de comer as coisas, eu tenho dinheiro para isso. Sabe, eu tenho condições. Hoje eu posso ajudar as pessoas da minha cidade. Hoje eu posso transbordar na vida de outras pessoas, porque o dinheiro ele serve para três coisas: para você melhorar de vida, para você ajudar os teus e para você transbordar na vida do outro. Tá? Que quando você tem dinheiro, você consegue. Se você é uma pessoa boa, você consegue transbordar na vida do outro. E não existe nada mais maravilhoso do que transbordar na vida de outras pessoas, tá? Pode passar. E aqui a gente viajando, fazendo as coisas que a gente ama viajar, tá, gente? Ali tá eu com meu filho num treinamento, porque às vezes as pessoas colocam muita desculpa, né, que não pode fazer as coisas porque tem filho pequeno, porque tem isso, porque tem aquilo. Gente, eu boto ele nas costas e vou fazer meus treinamentos, faço palestra com ele no braço quando ele tá dando birra e tá tudo bem.
Alcançar o sucesso não é tão simples ou fácil. Se fosse, todo mundo seria bem-sucedido. Diante dessa realidade, cabe a você e a ninguém mais levantar da cadeira e retomar o caminho que levará aos seus objetivos que ainda quer conquistar. Pode passar. E aqui foi em 2022, eu recebendo lá as cortes, as faixas, eu fiquei até 2020, eu fiquei entre as top 20. De 2021 para cá, eu fico entre as top 10, né? Aí, 2022, eu fiquei top 6 no ranking geral do Brasil. Gente, maravilhoso, né? Mas mais maravilhoso é toda a vida a minha história que eu estou construindo, é toda a vida que eu estou transformando da minha família, das minhas consultoras, através do meu sim, eu posso levar essas mulheres uma oportunidade de negócio. Então, eu te pergunto, quantas vidas você abençoa todos os dias? Mas, Dila, como que você fez para chegar até aqui? Contatar o maior número de pessoas todos os dias e falar da oportunidade de negócio, junto com a venda, tá? Então, eu ensino minhas meninas assim e eu faço assim. A venda, ela não é separada da iniciação, ok? Ela anda junta, pode passar. Então, aqui tu vende e aqui tu inicia. É um barquinho de 2 remos, tá? E você vai fazer isso junto. Fazendo isso, eu formei agora recentemente minhas 2 diretoras, eu já tinha formado algumas que pararam, estou formando mais algumas. Olha lá, fui para a Turquia com meu marido, depois estendi para Paris. Gente, imagina, eu nasci lá no meio do mato, eu em Paris. Pensa, ainda fiz foto com um fotógrafo maravilhoso internacional. Minha mãe acha, peraí, a famosa frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Minha mãe acha que se eu falar sobre a oportunidade para as minhas clientes, eu vou ficar sem pessoas para vender meus produtos. Vamos lá. Muitas consultoras têm essa crença mesmo. Mas eu te pergunto, você sozinha consegue vender R$ 5.000? Você e mais 10 pessoas conseguem vender 50. Entende? E você vai estar ganhando do mesmo jeito, porque você passa a ser bonificada através dos lucros da empresa. Deixa a sua mãe com o pensamento dela, você não é obrigada a pensar igual ela. A decisão de fazer o teu negócio crescer, dar certo é sua. A sua mãe tem a visão dela e está tudo certo, você não precisa mudar ela, mas você tem a obrigação de mudar a tua visão. E enquanto você estiver ouvindo outras pessoas, quer quem seja, mãe, pai, você não deslancha. E deixar de ouvir não quer dizer que você vai deixar de respeitar a sua mãe, nada disso, mas deixa ela com os pensamentos delas e está tudo bem. Ela vê isso porque ela ainda não viu o resultado da tua parte. Faz diferente, vai lá e mostra para você mesmo o quanto você é capaz. Não seja egoísta a ponto de ficar com essa oportunidade só para você. Essa oportunidade é para outras mulheres e você pode ser o canal de bênção na vida de tanta gente. Por que não? Pode passar. E aqui o que que eu fiz para finalizar e o que que eu faço, tá, gente? Não é o que que eu fiz, o que que eu faço sempre, todos os dias. Eu tenho um caderno do Sim, tá aqui. Ó, esse eu comecei recente porque esse caderno do Sim, o que que eu faço? Eu anoto o nome de todas as pessoas que eu abordo, porque a nossa mente, ela é muito traiçoeira, você esquece. Eu anoto o nome das pessoas, a data com que eu falei e o motivo pelo qual ela me deu não. Porque no mês que vem eu retorno para falar com ela. Porque às vezes ela fala, ai, não tô com a mãe doente, ai, não sei o quê. E você retorna e fala, ai, Maria, tudo bom? Sua mãe melhorou? E aí, menina, esse mês a Mary Kay manteve uma oportunidade maravilhosa. Vamos aproveitar? Deixa eu te presentear com uma